todos bem-vindos à nossa aula 4 do módulo Casulos do projeto Artesanato e Extensão, uma parceria entre o IDR Paraná e a UEM. Eu sou a professora Silvia, do curso de moda da UEM de Cianorte. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Paula, também do curso de moda da UEM de Cianorte. Muito bem. Na nossa última aula, nós vimos sobre tendências e cores. E hoje, na aula 4, nós falaremos sobre tingimento natural. Como utilizar as tendências, como utilizar as cores e aplicá-las nesse tingimento natural. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre o processo de tingimento. Tingir um tecido ou um material significa adicionar uma cor a esses diversos materiais. Por exemplo, no caso dos tecidos, como podemos visualizar na imagem, nós temos um rolo de tecido que está ganhando cor por meio da imersão, ou seja, um banho de tintura. Ou seja, colocamos esse material de molho em uma mistura com água, corantes, fixadores, para que esse tecido absorva essa cor e a partir daí possa firmar esse pigmento. Quando nós falamos de tingimento natural, nós temos que entender que nós utilizamos aqui no caso fibras têxteis, não é? E a partir dessas fibras, nós vamos incorporar por meio de um banho esse pigmento nesse material. O que acontece então é que eu posso usar o banho a quente com a água fervendo ou o banho a frio. Podemos usar as duas modalidades de tingimento. O importante aqui é que nós precisamos entender é que existe uma diferença entre o banho a quente e a frio. Quando nós trabalhamos com o banho a quente, a possibilidade de obter um tingimento de maior qualidade, com maior fixação de cor, é muito maior em relação ao banho a frio. No banho a frio, o corante tem menor facilidade de penetrar no material. Então, o indicado é que a gente use o banho a quente. Para esse processo de tingimento, nós precisamos, então, de água quente, e é importante que seja uma grande quantidade, um recipiente grande, ok? Corante, ou seja, qual a cor que nós desejamos, se é um vermelho, se é um amarelo, se é um preto, marrom, enfim, né, o corante com a coloração que nós queremos, e um fixador que vai auxiliar esse corante a penetrar nessa fibra e a permanecer nessa fibra. Um caso bastante importante aqui, pessoal, é que quando estamos falando do banho de água quente ou de água fria, é importante que haja uma grande quantidade de água para que a gente possa mexer esse equipamento, né? Mexer esse tecido que está imerso nessa água e misturar constantemente para que todas as fibras, todo o tecido, todo o material que está ali imerso, né, possa receber esse corante de igual forma. Então, é importante que o recipiente com água quente seja grande, que tenha uma quantidade de água suficiente para cobrir o material e ainda sobre espaço para que a gente possa mexer esse material, movimentar esse material dentro desse banho de água, tá? Tanto no corante a frio quanto quando a gente está trabalhando com o corante a quente, tá? Em ambas as situações, precisamos de um volume de água considerável para que esse banho tinja o nosso produto de forma uniforme. Quando estamos falando em tingimento natural, temos que considerar que há diversos produtos caseiros que nós podemos utilizar para fazer o processo de tingimento dos nossos tecidos, inclusive alguns chás, algumas ervas, cascas de produtos, por exemplo. Vejamos, nós podemos usar temperos como açafrão da terra para obter as cores em tons de amarelo queimado, assim como o curry para dar os tons terrosos.
Podemos usar a beterraba e suas cascas para os tons de vinho e avermelhado. Os tons de verde claro podem ser obtidos através da erva mate. Podemos utilizar, por exemplo, a casca de cebola para os tons de amarelo levemente dourado. Então, existem vários materiais que nós temos em casa que podem ser utilizados como corantes. O que nós precisamos entender é que esses corantes só vão permanecer no tecido por meio de um fixador. Então, nós precisamos da água, do material que vai fornecer a cor, então pode ser a casca da cebola, pode ser a beterraba e a casca da beterraba, pode ser o açafrão, enfim, e também de um fixador que vai fazer com que esse corante penetre no tecido e se fixe as fibras de tecido. Então, isso é importante porque depois que a gente termina esse banho de água quente, a gente vai enxaguar esses tecidos, esses materiais, e nós vamos visualizar que nós vamos ter uma determinada cor. Se eu quero que essa cor fique mais escura, eu posso repetir esse banho 1, 2, 3 vezes até obter a cor desejada. E essa cor não vai se soltar do material que você tingiu, justamente pela ação de um fixador. Vamos entender um pouquinho, então, sobre as fibras, para que a gente possa compreender quais são os materiais mais adequados para o tingimento natural. Dentro do setor têxtil, nós temos diversas fibras. As fibras de origem natural e as fibras não naturais, ou as que nós chamamos de artificiais e sintéticas. Bem, dentro das fibras naturais, nós temos aquelas de origem vegetal, que são relacionadas às plantas, como o algodão, o linho, as minerais, que nós não costumamos usar muito no setor têxtil, e as animais, como, por exemplo, a lã e a seda. Essas fibras de origem natural, sejam elas a de algodão, a de linho, ou de origem animal, como a seda e a lã, elas têm maior facilidade de absorver o tingimento natural, porque uma das características delas é absorver água e corantes com facilidades. Então, se você for trabalhar com tingimento natural, sem produtos químicos, é muito importante que você escolha materiais de origem natural. Já as fibras artificiais, né, que são aquelas oriundas, e as sintéticas, que são oriundas do petróleo, da celulose, enfim, né, que são a viscose, a poliamida, o poliéster, o polietileno, todas essas outras fibras não naturais, elas têm maior dificuldade de aderir corantes. Então, a gente tem que usar químicos mais pesados, corantes mais químicos, assim como fixadores altamente químicos para fazer esse processo de tingimento. Enquanto que a natural é uma fibra que tem maior facilidade de aderência de corante. Então, lembre-se, sempre que for trabalhar com tingimento natural, vamos usar fibras naturais. O algodão, a seda, a lã, o linho são exemplos bastante comuns para esse processo de tingimento. Lembre-se sempre disso. Então, fibras naturais como algodão, seda, linho, aceitam corantes com mais facilidade. Isso é de extrema importância, porque se você compra, por exemplo, um tecido que é de algodão com poliéster, ou algodão com poliamida, ou algodão com viscose, por exemplo, nós não teremos um tingimento bonito e uniforme. Por quê? A viscose, por exemplo, é uma fibra artificial, então ela não recebe corante com a mesma facilidade que o algodão. Então, o teu tingimento pode ficar manchado. Então, é muito importante escolher tecidos de origem de fibras naturais para fazer o processo do tingimento. Lembre-se sempre disso. O que acontece? Então, nós temos aqui alguns corantes naturais que podem ser adquiridos com muita facilidade para obter as cores. Como, por exemplo, o hibisco, que além de fazer um excelente doce, a gente também pode usar na coloração dos tecidos, o açafrão da terra, o jatobá, a erva mate, o urucum, além do curry, por exemplo, e muitos outros temperos ou ervas que nós temos ao nosso alcance,
que possibilitam esse processo de tingimento. No caso, você tem a beterraba, a casca de cebola, a serragem de pinos, por exemplo, vai te dar o tom de manteiga, o tom cru. Algumas outras plantas vão fornecer também alguns tons de verde. Então, existem aí diversos materiais que nós podemos utilizar. Quando a gente faz esse banho, como eu disse, nós utilizamos primeiro uma grande quantidade de água, onde eu possa imergir, né, colocar o meu material e movimentar esse material. Então, eu preciso de um espaço e uma quantidade de água que possibilite o dissolvimento desse corante, me possibilite trabalhar ali para que esse banho fique uniforme. Mas apenas o corante não é suficiente. Eu preciso também do sal ou do vinagre como fixadores. Tanto o sal quanto o vinagre vão fazer com que esse corante dessas plantas penetrem mais profundamente nas fibras, tá? E as fibras absorvam essa coloração. Então, quando você for fazer a sua mistura, você vai colocar uma quantidade de água, uma determinada quantidade de corante. Se você quer pouco corante na água, você vai ter uma cor mais clara. Se você colocar bastante corante, a cor será mais escura. E aí você vai adicionar uma colher ou duas de sal, né, de sopa, ou uma xícara de vinagre, que vai servir para fixar essa cor. Então, o que acontece? A intensidade da cor do seu processo de tingimento vai estar muito ligada à quantidade de corante que você coloca misturado na água, a quantidade de tempo que você deixa o teu material em banho, né, fervendo, fazendo esse processo de tingimento, e a quantidade de fixadores que vocês colocam. Outro ponto importante é que a gente pode utilizar os mordentes. Os mordentes são elementos químicos, como, por exemplo, a pedra ume, que você pode encontrar tanto em farmácias quanto em lojas de produtos naturais, que também vão ajudar a você ter uma maior variedade de cores. Vamos observar um exemplo. Aqui, nós temos os tons de roxo que vem do hibisco, e foi utilizado o alume, tá? Que é a pedra ume, para fazer o mordente, ou seja, ajudar no tingimento. Então, o algodão, ele vai ficar um tom de roxo mais desbotado, o algodão cru vai ficar mais intenso, o linho vai ficar um tom médio, o linho cru vai ficar mais intenso e a seda vai ficar um tom de roxo puxado para o vinho também, né, com marrom. Então, você observa que para cada tipo de fibra, eu obtenho cores diferentes quando eu adiciono o alume, que é a pedra ume, que vai nos ajudar na variação de cores. Se eu quero que essas cores fiquem mais intensas, basta eu repetir o banho novamente. Então, eu coloco esse tecido numa nova mistura com corante, água e fixador, e vou ferver novamente. E aí eu vou ter um tom mais escuro e mais vivo. Aqui nós temos, por exemplo, o jatobá, né, que foi usado no algodão, algodão cru, linho cru e seda. Primeiramente, ele foi utilizado com o mordente, que é o alume, que é a pedra ume, e depois com sulfato de ferro. E nós obtemos cores diferentes. O uso do mordente, ele não é obrigatório. Ele te ajuda, na verdade, a conseguir uma maior variedade de cores. O importante aqui é que você entenda que a qualidade da cor vai depender da quantidade de corante, do processo de acompanhamento da fervura, ou seja, você precisa estar ali constantemente mexendo esse tecido, essa tua mistura, para que toda a água, todo o corante, ele penetre de forma igual no teu tecido ou na tua fibra e não promova manchas, tá? Isso é muito importante. Outro fato interessante é que antes de iniciar o processo de tingimento, é necessário que você lave o tecido, né? Você, digamos assim, eu comprei um algodão ou eu tenho uma fibra de seda, um casulo de seda e eu quero tingir. Antes, dê um banho nesse tecido ou nessa seda, nesse casulo, para retirar as primeiras impurezas. Pode passar na água corrente mesmo, tá? Onde você vai retirar essas primeiras impurezas, essas primeiras sujeirinhas que estão nesse material, ou mesmo a goma do tecido. E posteriormente você vai fazer o processo de tingimento. Então, com água quente,
o corante bem dissolvido nessa água, eu vou pôr, por exemplo, erva mate ali, então eu vou colocar as folhas de erva mate, eu vou deixar iniciar a fervura, mexendo sempre para que essa erva solte bem a coloração, e depois eu vou colocar o meu material para tingimento. Durante o processo de tingimento, eu vou também estar mexendo esse material para que aquele material vá absorvendo o corante de forma integral e uniforme. Então, se eu quero mais colorido, eu faço um banho, depois eu faço um outro banho para reforçar essa cor. É imprescindível a presença do sal e do vinagre como fixador. Você pode usar só o sal ou só o vinagre, é independente, mas pelo menos a presença de um deles é necessária. Nós temos aqui o link de um outro material que vai ficar disponível também na descrição do vídeo, para que vocês possam assistir como se dá esse processo de tingimento. Lembrem-se que o tingimento natural, ele obtém normalmente cores um pouco mais foscas daquelas que nós estamos acostumados a ver nos tecidos. No entanto, quando falamos de artesanato, de sustentabilidade, os corantes naturais e o tingimento natural são um excelente exemplo para agregar valor aos nossos produtos e construir uma identidade de um produto mais sustentável. Bom, pessoal, então, para termos uma ideia de como fica esse tingimento natural, na matéria-prima que nós estaremos utilizando para trabalhar o artesanato neste projeto. Então, aqui para vocês verem, nós temos alguns casulos de segunda qualidade com tingimento natural. Então, nessa primeira imagem, do lado esquerdo, no cantinho superior, nós temos ali alguns casulos branco in natura e ao redor os casulos já com as cores, né? Nessa imagem do lado direito, um pouquinho maior, nós temos também ali, ó, casulos já cortados, né? Sem o bichinho da seda, né? Já foi retirado. E com, então, o tingimento natural acrescentado. Então, a partir deste material, dessa matéria-prima, totalmente tingida já, recebeu o seu beneficiamento, né? A partir disso, então, ela pode ser transformada e receber novos formatos. Então, aqui já foi acrescentado toda aquela questão das tendências que nós vimos na aula anterior, as cores, né? Toda aquela pesquisa que nós falamos nas aulas anteriores, então já está acrescentada aqui. Então, esse processo de tingimento natural é uma das formas de ter um alto valor acrescentado nesta matéria-prima, que é uma matéria-prima sustentável para a geração de novos produtos. Então, no final, nós teremos um artesanato com casulos de segunda qualidade de alto valor acrescentado. Do lado esquerdo, aqui no cantinho inferior, nós temos também ali alguns exemplos, né, de fio de seda com tingimento natural. Então, caso queira se transformar esses casulos de segunda qualidade em fios de seda para trabalhar outros materiais, como, por exemplo, cachecol, capas de almofada, centros de mesa, também é possível. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Na próxima, nós estaremos abordando sobre o artesanato com esses casulos de segunda qualidade. Um beijo a todos e até breve!